O excepcional artigo de Farzana Fashini ao jornal The New York Times mostra que durante mais de 4 décadas, os governantes do Irã comprometeram-se a destruir Israel. O líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, raramente aparece em público sem usar um kafiyeh ou shemag palestino, xadrez preto e branco. Os comandantes militares iranianos vangloriam-se de treinar e armar grupos em toda a região que são inimigos de Israel, incluindo o Hezbollah e o Hamas. E quando o Hamas conduziu o ataque terrorista de 7 de outubro contra Israel, que matou 1.400 pessoas, as autoridades iranianas elogiaram o feito como uma conquista importante, destruindo o sentimento de segurança do Estado judeu. Agora o Irã enfrenta um dilema, ponderando como ele e as suas milícias por procuração, conhecidas como o Eixo da Resistência, deveriam responder à invasão de Gaza por Israel e se devem reforçar as suas credenciais revolucionárias sob o risco de desencadear uma crise mais ampla, uma guerra regional. De acordo com um analista muito próximo do governo de Teherã, não há necessidade do Irã de se envolver diretamente na guerra e atacar Israel, porque tem a milícia do Eixo da Resistência que segue as políticas e estratégias do país e age em seu nome. Para ele, neste momento, o Irã está em modo de controle e está a dizer a todos eles, incluindo o Hezbollah, para manterem as coisas instáveis, mas com moderação. Por enquanto, as autoridades iranianas sinalizam publicamente que não querem uma guerra em grande escala. Para o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Hossein Amir Abdollahian, o Irã não quer prosseguir a propagação desta guerra, mas acrescentou que a região está num ponto de ebulição e a qualquer momento pode explodir, e isso pode ser inevitável. Se isso acontecer, todos os lados perderão o controle. Não há como negar que as milícias regionais no Líbano, Iêmen, Iraque e Síria podem abrir múltiplas frentes contra Israel. O ministro iraniano afirmou que com o elevado potencial de que o resultado das coisas não ocorrerá como o regime de Israel deseja. Ele não detalhou o que levaria os grupos que, segundo ele, agem de forma independente. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, fez um discurso na sexta-feira passada a todo o seu grupo terrorista com ameaças abertas a Israel, mas não declarou guerra. Ainda assim, o Irã não quer uma guerra regional que acarreta riscos para a nação e para os seus governantes religiosos, de acordo com 3 iranianos também ligados ao governo e que estão familiarizados com as deliberações internas e insistiram no anonimato para discutir questões de segurança sensíveis. As capacidades militares dos seus aliados poderão ser significativamente diminuídas por uma batalha prolongada com Israel, e ainda mais se os militares americanos entrarem na briga. A República Islâmica vê as milícias como seus braços de influência alargados, capazes de atacar ao mesmo tempo que proporcionam a Teherã uma medida de negação. O Eixo da Resistência ajuda o Irã na vantagem de negociações internacionais e um meio de afastar o equilíbrio de poder no Oriente Médio de arqui-inimigos como Israel e os Estados Unidos e também de rivais como a Arábia Saudita. Mas se o Irã não fizer nada, os seus líderes inflamados correm o risco de perder credibilidade entre os eleitores e aliados. Alguns conservadores iranianos de linha dura questionaram por que é que as ações do Irã não correspondem à sua retórica de libertar a mesquita Al-Quds, ou Jerusalém, do domínio de Israel. Muitos apoiantes do governo dos Ayatollahs, que subiu ao poder por um golpe, até se inscreveram simbolicamente como voluntários para serem enviados a Gaza e combater Israel. O Hezbollah no Líbano e os terroristas Houthis no Iêmen lançaram ataques recentes contra Israel, mas o seu alcance foi limitado. O objetivo, por enquanto, não é uma guerra total, mas sim manter os militares de Israel sob pressão, possivelmente limitando a sua capacidade de travar guerra contra o Hamas. Venha visitar a loja do Área Militar. Temos diversas opções de camisetas com estampas incríveis e o melhor, por um preço justo e que cabe no seu bolso. Acesse mapenca.com/área militar. O Hezbollah, um dos aliados mais próximos e poderosos do Irã,
e Israel trocaram artilharia e armas de grosso calibre muitas vezes desde 7 de outubro, mas mantiveram seus ataques nas zonas fronteiriças. Hashem Safieddine, chefe do Conselho Executivo do Hamas, havia declarado anteriormente que desde o início estamos presentes nesta guerra, mas o líder Hassan não declarou oficialmente esse conflito. Os Houthis também sinalizaram o seu envolvimento como um braço armado persa na região, lançando mísseis e drones, incluindo uma barragem de foguetes no final de outubro, a mais de 1.700 quilômetros de distância contra Israel, mas foi derrotada pelas forças americanas e israelenses ainda na região do Mar Vermelho. Há uma coordenação total em todos os níveis entre todos os chefes do eixo da resistência. A retaliação contra Israel recaiu absolutamente nas bases americanas espalhadas no Iraque e Síria. Grupos financiados pelo Irã intensificaram os ataques às bases militares em ambos os países após um período de silêncio. Observem esta imagem do mapa do Oriente Médio e parte do Cáucaso até o sul da Rússia. Vejam a quantidade de nações que possuem grupos terroristas com influência dos ayatollahs iranianos, em verde, e observem que a Península Arábica se tornou o braço ocidental sob influência dos Estados Unidos contra o mal persa, em vermelho. Teherã quer exercer pressão sobre a administração Biden para que controle Israel, ou pelo menos pareça fazer com que os Estados Unidos paguem um preço pelo seu firme apoio a Israel. Seria essa a intenção da presença de Antony Blinken em sua volta a Israel desde sexta-feira, 3 de novembro, e as pautas secretas da reunião com os ministros das Relações Exteriores dos países árabes no sábado? São hipóteses plausíveis. Em retaliação, as forças americanas bombardearam instalações na Síria, que o Pentágono disse serem postos avançados do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã. Não há dúvida de que o Irã ajudou a financiar, treinar e armar os militantes e forneceu conhecimento tecnológico para construir seu próprio arsenal de drones e foguetes, especialmente em Gaza e no Iêmen. Muitos analistas consideram ser praticamente impossível o fornecimento de armamento pesado para o Iêmen. Porém, mesmo possuindo tecnologia própria, os iemenitas recebem de alguma forma equipamentos pesados, como mísseis por vias marítimas através de contêineres legais que são violados na origem e ao longo do trajeto. Além disso, a tecnologia iraniana transferida aos Houthis possibilita o desenvolvimento de mísseis e foguetes próprios com estruturas absolutamente simples da construção civil. E isso tem causado grandes desconfortos aos combatentes do terrorismo na Península Arábica, entre eles a Arábia Saudita, vizinha direta dos terroristas iemenitas. Gostou desta análise? Quer receber mais vídeos como esse? Então se inscreva e ative o sino de notificação e receba nossas análises sobre geopolítica e defesa 24 horas por dia. Basta entrar nos canais do Telegram e do WhatsApp com os links que deixamos aqui nos comentários.